Boa tarde a todos. Eu quero fazer, em primeiro lugar, uma oração ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, neste momento, Senhor, queremos, Senhor, tomar aqui, meu Deus, uma posição da Tua Palavra, da Tua Santa Escritura, para Deus meditarmos nela e aprendermos com elas. E todos aqueles que ouvirem sejam, ó Pai, tocados pelo Teu Espírito Santo, e seja, ó Deus, convencido, Senhor, pela Tua Palavra. Senhor, o que eu lhe peço neste momento, em nome do Senhor Jesus, e que a paz entre no coração daqueles que estiverem neste momento ouvindo esta palavra. Amém. Queremos meditar aqui num texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que hoje é um tema interessante, pois nos dias de hoje, em termos de religião, algumas coisas não são aceitas pela sociedade, e são vistas como uma loucura até, são vistas como uma coisa insana, coisa inacreditável. Por isso quero, por meio deste texto, deste livro santo, a Bíblia Sagrada, passar para as pessoas, não o que nós pensamos, que nós achamos, mas o que ela nos ensina. Este santo livro que atravessou séculos, que atravessou milhares, milênios e hoje está em nossas mãos. A bússola do lado religioso da sociedade, que é regida por vários sistemas, e uma delas, entre elas, a religião. As demais, como política, filosofia, a lógica, são coisas que regem nosso mundo. O que é original, que faz parte do sistema mundial, terreno, são essas coisas. E a religião não é diferente, ela também faz parte da vida do ser humano, que é a nossa ligação com Deus. Baseado nisso, eu quero relatar um fato sobrenatural, que acontece da parte religiosa cristã. Eu sou um cristão e quero aqui ler esta palavra que defende a fé, este livro que revela as coisas de Deus, como outros livros revelam outras coisas comuns para nossas vidas, como culinária, história, romance, Nós temos a Bíblia, que é a que cuida da nossa parte espiritual, da nossa alma, A sociedade, aceitando ou não, é uma realidade que precisa ser pensada, observada, E com isso eu quero ler, como eu disse no começo, um ato sobrenatural que acontece muito hoje nas igrejas, nos movimentos religiosos de qualquer natureza. A Bíblia nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, os seguidores de Cristo da época, que aprenderam aos pés do Senhor Jesus, não leram livro nenhum, mas aprenderam com o próprio Senhor. E hoje, registradas essas histórias, chegou até nós hoje. Que um dos acontecimentos extraordinários que nunca aconteceu na terra, aconteceu nesse dia em Jerusalém, a cidade da religião, a cidade das 3 religiões mais importantes do mundo: judaísmo, cristianismo, e assim por diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados.
e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Vejamos bem, irmãos, que isso é uma história real. Aconteceu, realmente aconteceu no ano de Cristo, né? No primeiro ano de Cristo, quando ele foi assunto ao céu, né? Ele deixou então a promessa que depois da sua morte ele enviaria um outro, um substituto para ele, para que ficasse nos corações e na vida dos seus discípulos, pois houve a necessidade que ele fosse para o Pai. Ele cumpriu o seu ministério terreno, aí precisou voltar para o Pai, para que a graça então começasse a reinar no planeta para a salvação dos homens. Mas para isso, Deus, com seus planos já tudo em mãos, tudo em mente, começa a executar então na terra o seu trabalho de salvação e redenção. Mas Deus, como é sábio, ele precisaria colocar sinais, ele precisaria usar estes homens que foram preparados. Ele não seria possível usar se não existisse nada de sobrenatural em suas vidas da parte de Deus. Porque o homem por si só, né, como aconteceu com os discípulos, né, assim que Jesus morreu, praticamente eles perderam o chão, né, ficaram sem rumo, né, ficaram sem esperança, né, até que Jesus retorna dos seus 3 dias sepultado. Jesus ressuscita e volta então, e começa novamente aí uma nova etapa na vida dos apóstolos. Passado vários dias, né, quase um mês, quem sabe, Jesus novamente chama eles para uma conversa séria e precisa ir voltar para a sua glória, mas deixou para eles uma palavra de esperança, uma palavra que ele tornaria. Enquanto isso, ele faz uma promessa: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu mandarei outro Consolador para que esteja com vocês. E esse texto, aliás, o intuito deste vídeo é falar sobre as línguas estranhas que acontece hoje, que as pessoas não creem, né? Alguns brincam, né? Alguns pensam que isso é coisa da mente de fanáticos, né? Mas não. Aqui relata que eles estavam reunidos num lugar, depois de vários dias que Jesus subiu, eles estavam ali reunidos num lugar. De repente veio do céu um som. A Bíblia relata, eu não estou inventando nada, que está dizendo que veio um som de um vento muito impetuoso, quer dizer, né, um som muito forte, que causa ali medo, espanto, aquele som de um tornado, um som de um forte vento. E o que eu vejo nesse som, eu vejo como se naquele momento Deus, ele desce, seu Espírito desce com tudo, com força, quem sabe acompanhados ali das miríades de anjos, e a sua chegada, ela provoca no tempo, ela provoca na atmosfera uma reviravolta tão grande, que chega a mexer com a natureza, que deixa a natureza toda perturbada, assim como é quando ele descia no monte, quando ele desceu no monte Sinai, o chão tremia,
o monte tremia. Nesse momento, quando Deus decide descer, para que agora ele venha cumprir essa palavra de Jesus, ele chega com tudo. E a sua chegada ali, para derramar sobre os discípulos, sobre aquelas quase 120 pessoas que estavam ali esperando essa promessa do outro Consolador, chega a comitiva de Deus com o seu Espírito e causa aquela perturbação lá, aquele barulho, aquele som, aquele forte som de um vento, de um redemoinho, de um tornado, invade aquele lugar com a chegada da comitiva do Senhor. E de repente todos escutam aquele som e ficam assustados. Que barulho é esse? Que som é esse? Isso aconteceu do lado de fora. E ali os discípulos também: que som é esse? Que barulho ensurdecedor! Ficaram espantados, pois nunca se ouviu isso. De repente eles começam a olhar e começa a aparecer sobre cada um deles a forma de uma língua dessa que estão na nossa boca, porque Deus fala por figuras. Deus fala por figuras. E eles olham aquelas línguas e talvez não entendam o que está acontecendo. Aquela língua cor de fogo, aquela língua bonita, até perfeita. E quando se fala em língua, se mostra uma língua, ou se eu tenho uma imagem de uma língua, eu mostro para você o que eu quero dizer. Eu quero dizer falar, eu quero dizer expressar, eu quero dizer palavras. E aquelas línguas, após os discípulos ver, de repente eles começam a ser tomados por um poder, pois o Senhor chegou ali para distribuir ali, para encher eles do Espírito, encher eles de poder e dar a eles então o dom de falar nova língua. Que a partir daquele momento eles não são mais aqueles discípulos que estavam ali talvez duvidando: será que vai vir? Quando vai vir? De repente vem, e quando chegou, não restou dúvida, essa é a promessa, o Consolador chegou. E agora ali eles tomados começam a falar em línguas que eles nunca falaram na sua vida. O interessante, então, falaram línguas, falaram glorificando a Deus, porque o dom de língua, de falar em outras línguas, esse falar em língua, ele é dado pelo Espírito de Deus, né? Ele é dado pelo Espírito de Deus. Não é nós que tentamos falar coisas com pensamento em alguma coisa da parte de Deus. Não. É Deus que tem seus pensamentos concernente a nós, a sua obra. É Ele quem nos utiliza, nos usa, né? É esse Espírito quem nos dá segundo o querer dele. Nós vemos hoje religiões, né? Religiões estudando língua dos anjos, língua estranha que é falado nas igrejas, ou até em reuniões de seitas e outras religiões, cristãs e não cristãs. A língua estranha, ela pode ser falada tanto na língua do céu, idioma celestial. Tem aquela língua que você fala, você e Deus, né? Que você não entende, mas é Deus falando, é o Espírito Santo falando em mistério com Deus por meio de nossa vida. E tem também a língua, dons de língua, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Ele fala assim sobre os dons de línguas e a interpretação das línguas.
Você fala línguas que você nunca falou na sua vida. Por exemplo, ali, se você seguirmos o texto, é o estudo, né? Para que esse estudo venha edificar a sua vida e tirar as suas dúvidas. Ali tinha pessoas hoje, no mundo de hoje, seria ali Rússia, Irã, China, Egito, aquele lado de Roma. Quantos idiomas, dialetos existem naquela região, estavam ali. Como que esses discípulos, esses apóstolos, eles iam pregar agora para aquelas nações, porque Deus tinha esse plano, e esses sinais agora, como um marco na vida dos apóstolos e na vida daquele país, na vida de Israel, dos judeus. A promessa de Deus, dita há um milênio atrás, mais ou menos, sendo cumprido ali naquele momento. E sabiam, os judeus sabiam dessa promessa. Eles liam o livro de Isaías. Muitos creram. Tanto é que 3.000 pessoas dos que estavam ali abraçaram essa fé, abraçaram essa graça, abraçaram esta nova aliança, abraçaram esse novo testamento, abraçaram essa promessa da vinda do Messias. Muitos não creram. Então, existiam ali as nações, os discípulos precisavam então pregar para essas nações, precisavam evangelizá-los, porque o Espírito de Deus, quando enche o homem, só tem uma função: além de edificar o homem, salvar o homem próprio ali, o homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando assume o homem, é para ele divulgar a sua obra, é divulgar o seu evangelho. Esta é a missão principal dos sinais de Deus na vida do homem, na vida do homem que salva. E ali agora os discípulos precisam pregar. Mas como que eu vou pregar? Eu não sei falar russo. Eu falo, na época, o grego, o aramaico, o hebraico, mas ali tinha Egito. Os egípcios falaram línguas diferentes. Ali tinha os que moravam na Mesopotâmia, daqueles lados da China, né? Mas o grande diferencial era que quem assumiu ali, naquele momento, foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o próprio Deus, ele que fez as diferenças de língua que aconteceu lá na Torre de Babel, quando desobedeceram ali a Deus e Deus confundiu suas línguas, cada um passou a falar uma língua diferente. E agora estavam ali os povos com suas línguas diferentes, e Deus agora precisa pregar para eles. Deus precisa pregar para eles. Deus, por meio do Espírito Santo, na vida daqueles homens, o Espírito Santo enche eles, e eles começam a pregar para o russo, começam a falar das maravilhas de Deus em russo. E aquele mesmo discípulo, quando fala ali em russo, ao terminar ali de contar ali alguma coisa, de falar algo da parte de Deus, algo da parte da graça, ele dá mais 2 passos, tem ali um arábio, e ele novamente é possuído, novamente é manifesto o idioma do arábio. Ele começa a falar em árabe também. Aí passa, olha lá o romano ali, ele é de Roma. E ali que esse discípulo começa a falar romano. Então o dom de língua, o falar em língua que Coríntios fala, apóstolo fala no livro de Coríntios, para falar em outras línguas. A língua da terra. Eu conheço um jovem que era um jovem assim, aqueles jovens são humilhados, sabe aquele jovem humilde, que
A maioria dos jovens, aqueles jovens assim mais abusadinhos, né? Zombavam dele, né? Zombavam dele, não dava muito lado para amizade com ele, porque ele era um menino muito humilde, muito simples. Ele era um menino até assim, parece que meio fora dos padrões, né? Sobre aquele entrosamento. Ele não era um menino, não conseguia entrosar as pessoas, né? Não gostava dele muito, tinha muita intimidade com ele, porque ele tinha um jeitinho assim, muito simplesinho demais, né? Mas só que era um menino que ele era sempre visitado nos cultos, ele é sempre visitado pelo poder de Deus, né? Aí isso que está a diferença, né? São pessoas marcadas por Deus, por isso que às vezes ele afasta, né? As pessoas não recebem ele na turminha, né? Porque ele foi uma pessoa que foi marcado por Deus, e Deus precisa dele para ser separado, para ter um caminho diferente dos demais. E esse jovem, né? Ele era meio desprezado, mas ele era cheio do poder de Deus, ele era cheio do Espírito Santo. E esse jovem, eu conheço ele, estou falando que eu conheço ele. Deus exalta o humilhado, viu? Deus exalta o humilhado. Esse jovem foi convidado para pregar na Argentina. Esse jovem, ele não sabia nenhuma língua, ele não estudou. E lá na Argentina ele pregou em castelhano. Ele falou para mim: irmãos, Deus chamou eu pregava em castelhano, irmãos. É isso, sobrenatural de Deus. Quando Deus entra no homem, o homem, ele recebe este negócio glorioso e não consegue se conter. É como um vulcão quando a lavra vem, sabe? A lavra ela vem e não tem o que a retenha, não pode deter a fúria do vulcão, não pode deter. E ele vai assim, é um homem cheio do poder de Deus. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles não continham a alegria, não continham daquela força maravilhosa e bem-vinda e a prazerosa que era essa coisa que enche o homem e é algo que transforma todo pecador. É a presença do Espírito Santo. Esse é o dom de língua. Esse é o dom de língua verdadeiro. Vamos continuando. É uma língua terrena também, mas é falada pelo Espírito Santo, que te assume, que te toma. Nós vemos hoje algumas denominações religiosas que estão estudando falar em língua, né? Que usam frases repetitivas, que fazem movimentos com a língua, não é nada disso. Quando o Espírito Santo é Ele que dá ao homem, não é o homem que busca, que provoca ele, que arranca dele o falar em línguas. Não é. Isso é quando tua alma alcança a graça. Isso é quando seu coração morre, quando seu coração deseja, quando você está falando das grandezas de Deus. Ele vem, Ele vem, Ele vem,
e começa a falar em você. O que Ele está falando em você, nesse caso, Ele está falando com Deus por meio de sua vida. Quem sabe Ele está contando para Deus, falando com Deus. Olha, Senhor, né? Esse está te adorando, está te pregando a palavra, está falando das tuas maravilhas, Ele está falando verdade sobre tu, ó Deus. Ele está, abençoe, porque o Espírito Santo ele veio para nos guiar, Ele veio para interceder por nós. Quer interceder? Interceder é falar em defesa. O Espírito Santo veio falar em sua defesa, mas Ele nos dá o privilégio de sentir Ele em nós, falando de nós. Isso é falar em língua. Não é estudar língua, mas é estudar a palavra de Deus, é conhecer a Deus, é viver esperando sem Deus, é ser carente de Rimandachuricá de Deus, ser pobre de Deus. Ele vem, te enche e você fala, porque uma força sobrenatural opera. É isso. Livro de Marcos, capítulo 16. Ali está uma prova do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. Ele fala: ide por todo mundo pregar o meu evangelho. Toda criatura que crê e for batizado será salvo. E meus nós expulsarão demônios. Falarão novas línguas. O que é falar novas línguas, amigo? É falar línguas que você não conhece. Falar novas línguas, novos idiomas. Você vai falar línguas sobrenaturais, naturais também, dependendo da necessidade, da ocasião. É isso. Variedades de língua que fala em 1 Coríntios. Não estou representando, não. Eu estou sentindo a alegria, a bênção do Senhor na minha vida. Ali fala sobre variedades de língua. O que é variedade? Porque na Terra existem muitos idiomas. Esses muitos idiomas, irmão, às vezes tem uma pessoa que precisa ser usado, que está ali no momento, mas não sabe falar. Deus pode usar ele para evangelizar aquele moço. Nós temos e também tem a interpretação da língua, porque às vezes aquele que fala, ele não sabe o que está falando, mas tem outro que pode entender e passar pela língua daquele que precisa ouvir, pelo idioma daquele que precisa ouvir. Então é isso. Falar em línguas, ele é involuntário, Ele vem conforme a sua busca com Deus, em Deus, seu envolvimento com Deus, com a palavra de Deus, com louvor, com sinceridade, com verdade. Aí esse Espírito de Deus, ele se envolve em nós, e nisso nós somos edificados. Quando o Espírito se envolve em nós, isso ele está testificando conosco que nós somos dele. E o Espírito Santo em nós, ele é a marca, é o selo da nossa salvação. O Espírito Santo manifestando em nós quer dizer que ele está habitando em nós. Se ele habita em nós, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos pessoas espirituais, embora habitando ainda no corpo carnal,
com os nossos compromissos sociais, nós temos a mente de Cristo, nós temos as ações e os frutos do Espírito, os frutos do Espírito de Deus, os frutos do Espírito, né? Então, o falar em línguas não tem que estudar. Você não provoca isso em você falando blá blá blá, e blá blá blá, conforme a sua mente. Isso fica sem fruto, porque quando o Espírito fala, existe um objetivo, existe ali um momento ali em que algo está sendo realizado, né? Não é para nosso bel prazer de ficar se exibindo, né? Falando coisas diferentes, né? Que não se ouvem na terra, no cotidiano. Não é para isso, não é para nós se aparecer. Isso é um trabalhar de Deus na vida do homem. Isso tem fundamento, isso tem objetivo. Aqueles que se envolvem com as coisas de Deus, né? Com as coisas do Senhor, não desprezando as coisas comuns, das suas necessidades, mas você anda em espírito ligado com Deus. É o que você faz com que essas manifestações existam em sua vida constantemente. Você pode falar na hora do almoço, você pode falar em língua. Quando falamos de língua, estamos falando de mistério com Deus, estamos adorando a Deus também em línguas. Podemos cantar em línguas, né? O sobrenatural de Deus é amplo na vida do homem, né? Cada um de uma maneira, se conforme a sua busca, conforme você se dedica, né? E conforme também sua necessidade, porque isso também é uma transformação na nossa vida a cada dia, sempre junto a Deus, né? Não é diferente do que você estudando, você não vai aprender nada, não vai haver nenhum fruto, não vai ter resultado, você vai só blá 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 blá, né? Como tem uma denominação aí, que eu sou nova, que a gente vê na mídia, a gente não está inventando nada, porque eu creio que não é errado falar, como exemplo aí, nós vemos, a gente vê que é uma coisa vazia ali, não traz nada, né? O que edifica é a graça de Deus, é sua fé, as outras coisas são sinais, né? E por aí, né? E, em segundo lugar, acontecem operações nesse tempo, né? Quando se iniciou esta obra de Deus no dia de Pentecostes, eles não só falavam, eles pregavam e ia acontecendo milagres. Milagres iam acontecendo, né? E naquele tempo existiam muitos doidos, muitos paralíticos, muitos cegos, né? Muitas pessoas com dores de cabeça, dores nos órgãos, né? Em geral, tem pessoas possessas por espíritos maus, né? Que veio para destruir o homem. E que essas coisas aconteciam e o povo ia sendo curados. Os discípulos colocavam as mãos sobre eles, quer dizer, o poder de Deus estava na vida dos discípulos. Deus operando milagre por meio dos discípulos. Eles pregavam, né? Falavam as palavras de Deus, evangelizavam, ali se iniciava ali a nova aliança, Novo Testamento, né? Novo Testamento, a lei já não valia mais, né? Agora é fé, agora são realizações produzidas pelo próprio Deus na vida do ser humano, né? E eles colocavam as mãos e pessoas eram curadas, milagres. Então nunca aconteceu isso em Israel, nunca. O povo ficaram ali espantado, atemorizado, né? Não é uma coisa simples não, você ficar espantado com alguma coisa, né? É um sentimento ali de pavor, de ver tantas coisas acontecendo. E a euforia, eu creio que a euforia também, a alegria do discípulo, de ver tudo aquilo acontecendo ali diante dos seus olhos, né? Então, isso é a manifestação do poder de Deus
Isso é o falar em línguas, né? Que o objetivo aqui disso é de onde vem falar em línguas, né? É isso que se fala em línguas. Não adianta estudar a língua. Estuda a palavra. A palavra, sim, né? Existem 9 dons espirituais. E um desses dons espirituais é o falar em línguas, né? Tem o dom de cura, dom de revelação, dom de visão, né? Dom de ciência, sabedoria, de fé, né? E dom de língua está entre eles, que é presente hoje, nos dias hoje. Vê muito isso nas igrejas evangélicas, né? São as igrejas que mais essas manifestações ocorrem. Não fala que não é de Deus, que está correndo risco, é perigoso, né? Apesar que por ignorância, né? Deus não vai te cobrar nada, mas não é bom, porque é bíblico aqui, nós não estamos inventando nada, está aqui na Bíblia, né? No dia de Pentecoste, o Espírito Santo nos encheu. Amém? São essas palavras que eu queria deixar aí para a nossa edificação, conhecimento, principalmente, para aqueles que ignoram isso, acham que isso é bobagem, isso aí é fanatismo, mas não é, não é. É uma verdade presente hoje. E tudo que aconteceu lá pode se repetir hoje. Se houver uma necessidade, se Deus achar por bem. Mas o que está acontecendo aí tá. Só que não acontece como lá em Jerusalém. Foi tudo no mesmo momento, né? Mas acontece ali num país, uma ou outra pessoa, está sendo realizado algo parecido, em algum evento aí, com uma ou duas pessoas, né? Os encontros religiosos das igrejas cristãs. Está acontecendo, acontece muito, né? Então é isso, a língua estranha é isso, é tudo isso que eu disse. Bem, Deus abençoe vocês, até o próximo estudo, né? Bem.